Boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Espero que estejam a ouvir em condições. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Dr. António Pina e as palavras que ele dirigiu. Já estou a ver que temos enfermeiros também a participar. Parece que sim. E aproveito para dizer também, porque o Dr. António Pina fez amavelmente uma apresentação da Associação para o Planeamento da Família, que trabalha na área da saúde sexual e reprodutiva, da educação sexual desde sempre. É claro que com momentos históricos diferentes, e quando surgiu em 67, mais virada para as questões da contracepção, impulsionada por uma pessoa que eu gostava neste momento de homenagear e que faleceu há relativamente pouco tempo, que foi o Dr. Albino Aroso, o pai, digamos, do planeamento familiar em Portugal, juntamente com a doutora Purificação Araújo, que também faz parte da nossa associação, e estou aqui hoje para ajudar-nos em conjunto a procurar encontrar respostas para muitas das dúvidas que temos sobre as questões da educação sexual. Enquanto vocês também vão pensando nas questões que querem ir colocando, eu gostava de dizer que, na minha experiência enquanto formador na área da educação sexual, quer no trabalho com professores, educadores de infância, quer no trabalho com professores, com mães, pais, a minha experiência diz-me que muitas vezes não é tanto o saber ou ter mais conhecimentos para abordar a temática da sexualidade com crianças e adolescentes. A maior parte das vezes, mesmo que as pessoas no início não tenham consciência disso, o maior problema que sentem é o como falar, que passos dar e até onde dar esses passos. E é um pouco refletir sobre as estratégias, que linguagem utilizar, se devemos responder a todas as crianças, a todas as perguntas que as crianças fazem, independentemente da idade delas e do tema ou não, e qual a melhor forma de darmos essas respostas. Queria ainda também acrescentar que, quando falamos de crianças e adolescentes, não é, estamos a falar de pessoas de diferentes idades e com diferentes necessidades. E quando me surgem pedidos para fazer formação e debates sobre a educação sexual na adolescência por parte, nomeadamente de pais e mães, sinto que esses pedidos, quando surgem nessa altura, quando são pais e mães de filhos adolescentes, sinto que esses pedidos resultam de terem problemas já detectados, ou seja, começarem os primeiros problemas na relação com os seus filhos, problemas relacionados com o início da sua atividade sexual, quando começam a sentir que os seus filhos não falam com eles sobre os problemas que sentem dentro desta temática e de outras temáticas. E eu queria dizer desde já que, se nós não entendermos o processo de comunicação entre pais e filhos como um processo que começa desde que eles nascem, corremos o risco de cometer erros no início, nomeadamente não dando respostas sobre determinados temas, enquanto somos muitas vezes abertos para falar sobre outros, o que provoca nas crianças o hábito de não falarem connosco sobre esses mesmos temas. E depois, quando chegam à adolescência, é difícil pedir a um filho adolescente que se abra perante nós, que exponha os seus problemas, mesmo que a gente sinta que eles estão a viver algum problema, se não tiveram hábitos de conversa e de comunicação aberta sobre esta temática. Portanto, muitas vezes a gente transmite a ideia de que este tema é um tema sobre o qual temos dificuldades em falar, temos embaraços. Outras vezes somos muito bem intencionados e as crianças fazem-nos perguntas, e mesmo em idades muito pequeninos, não é? A partir dos 2, 3 anos de idade, e nós, na preocupação de sabermos como havemos de responder, e para ganharmos tempo, contamos grandes histórias acerca das perguntas que nos são colocadas. E obviamente que a criança nessas idades começa a brincar com outra coisa e deixa de nos perguntar sobre aquilo, porque sabe que quando pergunta sobre outros assuntos tem respostas rápidas e imediatas. Quando pergunta sobre sexualidade, às vezes, como se costuma dizer, apanha uma grande seca. Uma grande seca. E percebe que há ali qualquer coisa e que os pais não estão a ser, não têm a franqueza claro, que costumam ter, não é? Ela percebe a diferença. Percebe o embaraço, sim, claro, o embaraço dos pais, portanto, o próprio, não só aquilo que os pais dizem ou não dizem,
mas a própria postura corporal, a maneira como falam, claro. a maneira como às vezes se engasgam, o facto do pai dizer, olha, vai perguntar à tua mãe, e a mãe dizer, olha, vai perguntar ao teu pai, e eles sentirem que quando se trata de um determinado tema são empurrados de um para o outro, percebem claramente que este é um tema que nos afeta de forma diferente. Na forma como nós comunicamos, eles percebem isso, mas percebem isso em tudo aquilo que veem na vida, não é? Quando vão à praia e veem que as pessoas tapam especificamente nos dias de mais calor uma parte específica do corpo, eles desde logo começam a perceber que aquela parte específica do corpo e tudo o que é relacionado com ela tem um estatuto diferente das outras partes. E portanto, quer seja pela omissão, quer seja, e estava a dizer há pouco, numa tentativa, como eu digo, muitas vezes bem intencionada, pela necessidade de falar sobre, ou seja, sentem que os pais ou não conseguem falar sobre o assunto ou então sobrevalorizam esse assunto relativamente aos outros, não é? Aquela história do pai ou da mãe virar-se para a filha ou para o filho em idade muito pequenina e dizer, onde é que está a tua pilinha, onde é que está a tua pipi, e não fazer a mesma pergunta sobre outras partes do corpo. É claro que percebem claramente que aquelas partes do corpo têm um estatuto especial relativamente às outras, e depois tudo tem a ver com a sexualidade, que não é só o genital, os sentimentos, as emoções, os afetos, as relações que se vão estabelecendo, etc. Pois. Portanto, é importante criar uma relação de confiança com as crianças desde muito novos, porque quando os problemas da sexualidade e outros problemas juvenis que acontecem na adolescência, quando esses problemas acontecem, se não houver essa relação de confiança, é complicado os pais ajudarem, não é? Cada resposta que nós damos a uma criança que seja satisfatória para a criança, satisfatória no sentido que responda à sua pergunta sem fugir à questão, e satisfatória no sentido em que não responda mais do que aquilo que é perguntado e não rodeia o tema, acaba por abrir portas de comunicação. E essas portas de comunicação mantêm-se abertas se o processo for sempre assim. Se não for assim quando chega à adolescência, quando chegamos aos problemas, aqueles que normalmente são mais sentidos pelos pais, quando os adolescentes, quando as crianças começam a ter a sua porta do quarto fechada, a querer ter o seu espaço, a querer ter a sua vida, a querer ter os seus segredos, a sua vida própria, o que é legítimo e é positivo, quando nessa altura surge um problema e eles precisam de ajuda, e aí precisam de ajuda de alguém, muitas vezes não é aos pais que recorrem. Existe inclusive um estudo sobre o assunto. Eu costumo dizer, um estudo que diz que basicamente os filhos falam pouco sobre sexualidade com os pais, principalmente as meninas com os pais. E ainda aqueles que conseguem ter uma comunicação um bocadinho mais aberta, mas mesmo assim insuficiente para as necessidades sentidas quer por mães, quer por filhas, é exatamente das mães com as filhas. Ainda são as que têm são as que têm mais comunicação. Sim. Porque também há aquela questão da menstruação que se inicia, portanto é forçoso, é quase obrigatório haver ali uma conversa, não é? Sim. Essa questão do corpo da rapariga é mais urgente, se calhar, do que entre... Sim, por um lado é isso. Historicamente, a sexualidade, a educação sexual, os temas da saúde sexual e reprodutiva têm sido direcionados para as mulheres. Existe inclusive um colega meu holandês, que é o Evert Keating, que fez um artigo muito interessante sobre isso, que é a sexualidade dos rapazes na Europa moderna. Ele diz que até 1960, até a invenção da contracepção hormonal regular, a pílula, como método eficaz para combater uma gravidez indesejada, a educação sexual, e aqueles que já falavam na altura de educação sexual diziam que era muito importante fazê-la para as raparigas, para proteger as raparigas de gravidezes que as afetavam especialmente a elas, e os rapazes eram deixados à parte. E quando a contracepção hormonal surge em 1960, é curioso que aparecem alguns autores dentro desta temática que dizem, felizmente, nesta área já não precisamos de falar com os rapazes porque as raparigas já conseguem proteger sozinhas, pelo menos da gravidez. E, portanto, aliás, se nós olharmos à nossa volta os espaços de planeamento familiar,
saúde sexual e reprodutiva, quem valoriza mais este tema nas próprias escolas, quem mais fala sobre este assunto, normalmente são espaços dominados por mulheres, para meninas ou para mulheres. Pois, de facto, ora, está aqui, não concordo, doutor Pina. Fala-se da menstruação como algo natural e que um dia irá acontecer. Bom, não percebo muito bem o que quer dizer, mas, pois sim senhora, a menstruação é algo natural e um dia irá acontecer, enfim... Eu penso que o Dr. Pina há bocadinho estava a dizer que essa seria uma das razões pelas quais talvez as raparigas falem mais com as mães. Claro. A ver a questão da menstruação. Era que daí poderiam falar depois também na sexualidade, por causa disso, não é? Pronto, enfim. Há uma relação de confiança, se calhar, e de proximidade muito grande, que estas questões do corpo da mulher faz com que obrigatoriamente aproxime a mãe da filha, não é? Penso eu que no fundo é só isso. Mas curiosamente não se passa o mesmo entre o pai e o filho, não é? Pois, porque não se passa, a filha fala mais com a mãe, depois é o filho com a mãe, a seguir o filho com o pai, em último lugar. Em último lugar a filha com o pai. Agora, o que é curioso é que há aqui um outro aspecto importante, que é o facto das meninas desde pequeninas serem treinadas e habituadas a ajudar e a ser ajudadas. Sim. A comunicar sentimentos e emoções. E os rapazes desde pequeninos são educados precisamente a esconder, a fazer-se fortes e a esconder as questões relacionadas com as emoções. E talvez seja por isso que nas profissões basicamente onde existem relações de ajuda ao outro são profissões dominadas por mulheres. Por exemplo, na escola, educadoras de infância muito mais mulheres do que homens. Quando vamos aumentando nos ciclos de ensino em que as crianças são mais autónomas, as mulheres vão sendo progressivamente substituídas pelos homens. E no caso, por exemplo, lares de terceira idade, trabalho com deficientes, quando se trata de ajudar o outro, de estar próximo do outro, de dar a mão, de mostrar-se próximo emocionalmente, as raparigas desde pequeninas são muito treinadas para esse tipo de atividade. No fundo tem a ver um bocado também com a maternidade, para que a cultura e a biologia as treina também, não é? Sim, em parte poderá ter, mas é isso e é também a questão da educação. É a questão da educação, sim senhora. Depois temos aqui, pronto, a senhora faz aqui mais um comentário, os nossos rapazes já se envolvem mais. Sim senhora, é verdade. E tem, pronto, muito bem, tem a ver com o facto de ter dito que tem de se ter uma conversa com os rapazes, ok. Mas de facto a gente nota que os rapazes, e isto, estamos a falar de crianças e adolescentes, mas mesmo no casal, nós então que temos este programa da Janela Aberta à Família, apercebemos que nos últimos anos existe uma consciencialização de muitos pais masculinos que não existia até há bem pouco tempo. Há de facto pais galinha cada vez mais até. Que há de facto uma mudança. Ora bem, temos aqui outra pergunta: que tipo de temas sobre sexualidade deverão ser abordados a um rapaz de 14 anos? Bom, depende do rapaz, não é? Depende do contexto. Depende sempre do rapaz, mas essa questão é muito interessante porque parte do pressuposto que é a decisão dos temas a abordar é uma decisão técnica e não é. Ou seja, quando uma criança faz uma determinada pergunta, independentemente da idade dela, tem direito a ouvir a resposta relativamente a essa pergunta. Mas seria esconder uma realidade dizendo que há de facto perguntas mais frequentes e temas mais frequentes para rapazes, por exemplo, ou raparigas de 14 anos, quando comparados com crianças de 6 ou de 7 anos. Sobre isso existem a história dos países nórdicos que têm educação sexual. A Suécia tem uma lei com uma filosofia muito próxima da nossa desde 1972. Há um projeto também de educação sexual no Quebec que também identificou temas específicos para diferentes. Eu não sei quando é que deixámos de ter som, mas eu estava a dizer que existem uma série de projetos em Espanha, no Canadá, nos países nórdicos, que identificaram temas específicos para idades específicas. E nós temos também já muita experiência no nosso país. Entretanto, o que eu estava a dizer é que, apesar de com 14 anos se falar de já ser adequado, falar-se, por exemplo, de contracepção, falar-se de infecções de transmissão sexual, falar-se de orientação do desejo,
É importante também perceber que os temas que são abordados dependem muito das questões que são levantadas. Ou seja, numa relação com uma pessoa específica, é importante ouvi-la e ouvir o que é que ela tem para dizer sobre... Não, estava a dizer que apesar de haver temas que de facto são mais adequados para umas idades do que para outras, mas isso tem a ver com a experiência do trabalho com crianças e com jovens. Há situações em que crianças de 8 anos fazem perguntas que normalmente não são muito frequentes nessas idades e crianças e adolescentes de 14 anos que fazem o mesmo. Ou seja, apesar de com 14 anos supostamente já se poder falar de contracepção, de infecções de transmissão sexual, formas de prevenção, de relações amorosas, de identidade sexual, de orientação do desejo, as questões da homossexualidade, bissexualidade, os novos rumos da sexualidade. Também é verdade que isto de sabermos quais os temas para falar com as crianças é mais importante quando trabalhamos com grupos, porque quando trabalhamos com uma criança específica o que é mais importante é ouvi-la. E eu, quando trabalho com grupos, a primeira coisa que faço é também tentar, em primeiro lugar, ouvir as necessidades e saber o que é que aquele grupo quer. E depois ir de encontro a um grupo. Eu lembro-me a propósito desta pergunta que uma vez fiz uma ação aqui no Colégio Vila Pinto, o Externato Menino Jus, o antigo Colégio Vila Pinto, uma coisa de 36 horas para crianças de 8 anos, e eu tinha na mesma sala um menino que perguntava como é que se fazem os bebés, e ao lado um menino da mesma idade perguntava para que serve o sabor dos preservativos. Ou seja, o conhecimento dos dois, obviamente, era muito diferente e as necessidades deles eram muito diferentes, mas a ambas as perguntas temos que dar resposta. Bom, os jovens destas idades, 14, 15 anos, isolam-se muitas vezes e como se deve abordar o tema da sexualidade, que tem a ver um pouco com... Tem a ver com isto. É preciso perceber que o isolamento e terem uma vida própria é positivo, faz parte do seu crescimento. O que é importante é que, apesar de terem as suas dúvidas normais, a sua vida própria, a sua vida privada, que os pais devem respeitar, porque faz parte do próprio processo de crescimento. O que é importante é que a gente consiga, enquanto educadores, ir dando respostas desde pequeninos para que eles, se para além dessa privacidade normal tiverem problemas sobre os quais precisem de comunicar, contem connosco. Sim, senhor. Novamente, estávamos a falar... uma pergunta, não era? Como cativar os jovens para trabalhar... A nível escolar. Os jovens não, as famílias. Sim, sim. Bom, eu nunca tive muita dificuldade em cativar as famílias para falar sobre estes temas a nível escolar quando se trata de idades, portanto, primeiro ciclo e educadores de infância. Quando entramos em ciclos de ensino, terceiro ciclo, secundário, torna-se mais difícil trazer as mães e os pais para a abordagem deste tema. Eu acho que as escolas, se essa pergunta é de uma professora, eu acho que as escolas devem assumir que fazem educação sexual e devem mostrar segurança naquilo que fazem. E devem nunca pedir autorização aos pais para o fazer, mas sim disponibilizar-se para trabalhar com eles. A primeira coisa a fazer, eu acho que é informar os pais de que há atividades na área da educação sexual na escola e marcar uma reunião para falar sobre o assunto, sem nunca pedir autorização para desenvolver essas atividades, para trabalhar esses temas. Acho que não se deve fazer, acho que é o papel que as escolas têm, como as famílias também têm, e depois esperar para ver a adesão que surge dessa convocatória, digamos assim. A minha experiência diz-me que quando isso é feito no ensino secundário, há muito pouca adesão. E aqueles que aderem são normalmente aqueles pais e mães que normalmente não precisam. Exatamente. Ou seja, que já... Exatamente. Que já à partida têm alguma sensibilidade para o tema e estão envolvidos na necessidade de abordar estas questões. Sim, senhora. Bom, se não têm agora... olha, está aqui sou enfermeira. O que sinto é que os professores não se sentem preparados para este tema e quem o trabalha é maioritariamente o técnico de saúde.
pois, de facto, Sim. é natural que se sintam menos preparados. É interessante que na área da sexualidade nós temos nos currículos, e tínhamos no 6º ano e no 8º ano, eu não sei se agora recentemente isso mudou, a temática da sexualidade, mas Sim. não tanto a saúde sexual e reprodutiva, mas basicamente a saúde reprodutiva. Nas escolas não se fala de clitóris, nem de prazer Pois. sexual, nem de orgasmos. Pois. Fala-se de canais diferentes, Exatamente. é a perspectiva da saúde também. É a perspectiva da saúde e a perspectiva reprodutora. Quando nós, historicamente, já passámos do modelo reprodutivo para o modelo erótico no Ocidente, na meados do século XX. Mas existe algum delay, um grande delay na mudança de mentalidades, principalmente dos sistemas de ensino. O que eu queria dizer relativamente à questão dos professores dizerem que não estão preparados é que o próprio Ministério da Educação cria almofadas para que este tema não seja trabalhado. Durante muito tempo, no 6º e no 8º ano, este tema da saúde sexual e reprodutiva e do sistema reprodutor estava no final dos manuais. Quando os alunos perguntavam alguma coisa sobre aquele tema, os professores podiam sempre dar a desculpa que davam no final, se tiverem tempo. E aqueles que não se sentissem preparados acabavam por dizer que não trabalhavam porque não tinham tempo. Hoje, o que nós temos é uma lei que diz que todas as escolas têm que fazer educação sexual, mas que nenhum professor pode ser obrigado a fazê-lo. Ora, se eu me formasse como professor e depois, no meu primeiro ano de trabalho, a primeira vez que ia entrar dentro de uma sala de aula, me dissessem: você tem um ordenado, mas é uma opção sua dar aulas ou não, eu tenho a impressão que também havia muitas pessoas que não davam aulas. Exatamente. Eu acho que também o à vontade se ganha com a prática, e muitos professores refugiam-se no facto de não terem muito à vontade, porque é difícil ter à vontade para falar sobre um tema sobre o qual nunca se falou dentro da sala de aula. O à vontade vai-se ganhando. Eu acho que para trabalhar este tema é preciso duas grandes condições para um professor. Não é o à vontade, é ter vontade de trabalhar, assumir que quer fazê-lo. E a segunda questão é ter humildade para se questionar a si próprio, os seus valores, as suas concepções, assumir que terá preconceitos que terá que reformular e que terá que pensar sobre eles, e fazer uma espécie de arrependimento intelectual e emocional de alguns conhecimentos mal feitos que possa já ter. Pois, porque de facto é um bocado ridículo ter-se objeção de consciência para falar de sexualidade quando se é professor, sendo a sexualidade uma coisa fundamental de um aluno, da personalidade dos alunos e do cidadão. É como ter objeção de consciência de falar de educar um filho depois de o ter. Só que aqui temos uma questão interessante, é que a objeção de consciência, se eu tiver a objeção de consciência para não fazer algo e puder optar por não o fazer, a objeção de consciência serve para alguma coisa. Sim. Agora, nesta área da educação sexual não se pode. Não se pode As separar. pessoas não têm a opção de não fazer educação sexual. Têm a opção de fazer de forma sistemática, estruturada e pensada, ou então fazerem de uma forma arbitrária, à medida que a pergunta surge, porque a sua reação, seja o embaraço, seja o corar, seja o dizer eu não falo sobre o assunto, é já transmissora de mensagem. Portanto, eles estão a fazer educação sexual. Não se pode cumprir a função de educação sem se pensar na sexualidade. Portanto, é uma coisa inerente. Bom, há aqui várias questões. Eu não me esqueci aqui de uma questão, de uma senhora que tem a ver, que não tem a ver ainda com isto, tem a ver com... Ela diz que, ao falar com os filhos, pergunta se podemos falar com eles em conjunto. Nomeadamente, no caso dela, que tem filhos de idades diferentes. Um tem 3 e outro 7 anos. Bom, de facto, se calhar, não sei. Há algumas coisas que sim, outras não. Eu não vejo grande problema nisso. Quando nós estamos à mesa, a jantar ou a almoçar com os filhos, e surge alguma notícia na televisão sobre política, ou sobre guerra, ou sobre ambiente, ou outra coisa qualquer, nós falamos algo. Exato. E não nos preocupamos muito que a criança... E de facto, há coisas que são comuns a todos e que toda a gente pode ouvir e falar, não é? Exato. Se nós dissermos a uma criança de 7 ou 8 anos, eu preferi não falar de idades, prefiro dizer assim:
Se nós respondemos a uma pergunta já algo complexa de uma criança de 12, 13 anos, ou de 8, mas que faça uma pergunta complexa, e tivermos a ouvir uma criança de 3 anos que não tenha ainda conhecimentos suficientes para entender a nossa resposta, entra-lhe por um ouvido e sai por outro. Se nós respondemos a uma criança de 3 anos a uma pergunta, como é que se fazem os bebés, e está uma criança de 8 anos que já ouviu esta resposta e já sabe disto há muito tempo, ao pé, também não causa grande mal o facto de estarem os dois a ouvir a mesma resposta. Eu acho que tem muito a ver com a atitude que nós adultos temos quando lidamos com a sexualidade. Nós não nos preocupamos com esta questão de termos pessoas de idades diferentes a ouvir a mesma conversa noutros temas. Só nos preocupamos com isso. E, portanto, eu penso que não vem mal nenhum ao mundo em dar uma resposta ou falar sobre este tema com duas crianças em processos de conhecimento e desenvolvimento diferentes. Tá bem. Outra questão aqui, a formação para os professores é mesmo essencial, não só para saberem como abordar o tema, mas também, acima de tudo, saber como encarar a evolução da criança jovem e apoiar essa evolução ao invés, como é a realidade de lidar com a sexualidade, com a repugnância e a ignorância. Pois, isto é um comentário, sim, senhor. Eu aí não queria entrar na política, mas é assim, até a Lei 120 de 99, eu e mais 2 formadoras só no Algarve já tínhamos dado formação de 50 horas a cerca de 500 professores só no Algarve, dos quais eu diria que 1/10 ainda trabalham na área da educação sexual. E muitos dos gabinetes de atendimento às escolas que existem no Algarve ainda hoje surgiram nessa altura e dessa jornada. E quero dizer que, infelizmente, o nosso governo desinvestiu nesta área. Hoje em dia não existe formação praticamente na área da sexualidade para professores e, infelizmente, não é? E, portanto, neste momento parece que estamos num período de estagnação. De retrocesso. E de retrocesso, obviamente. Pois. Está aqui, a informação sobre sexualidade acaba por estar muito presente nos jovens, então porquê é que é um tabu para os pais? Bom, enfim... Os pais, quando eram pequeninos, quando tabu para eles, quando eram mexiam na boca, diziam, olha, tira a mão da boca. Quando mexiam noutro sítio qualquer, às vezes o pai ou a mãe ouviram os avós dizer, não mexa aí que isso é feio, isso é uma porcaria. A atitude tabu, a atitude relativamente à sexualidade é algo que vai passando de geração em geração por via da educação. E que, apesar das coisas estarem um pouco melhores agora, mas essa mudança é uma mudança muito lenta, não é uma mudança que acontece de um dia para o outro. Aqui fala-se da lei saída em 2009, isso tem a ver se calhar com aquilo que já estávamos a falar há bocado, não é? A lei de 2009 é já a adenda, portanto nós temos a lei de 120 de 99, depois temos o decreto-lei 259 de 2000, a lei de 2009 tem a ver com a tal questão das 12 horas, 6 e 12 horas, foi já uma adenda. Sim. Em 2009, se bem nos lembramos, estávamos a iniciar um processo de crise. Não é? E foi nessa altura, curiosamente, que parece que surge a obrigatoriedade de trabalhar na educação sexual nas escolas, mas simultaneamente desinveste-se na formação. Porque até 2009, 2008, 2007, fez-se muita formação no Algarve. No Algarve, acho que foi a região do país onde houve mais formação. E nos estudos do Daniel Sampaio, Margarida Gaspar de Matos e do Miguel Oliveira e Silva, o Algarve era a região de facto que estava mais avançada na área da educação sexual. Mas fez-se muita formação no Algarve, no Norte, no Centro, em Lisboa, nos Açores, talvez menos na Madeira, mas até 2007, 2008 fez-se muita formação. A partir de uma determinada altura deixou de se investir, infelizmente. Pois, e isso responde um bocado a todas estas perguntas e comentários que agora apareceram. Nomeadamente, se a APF não poderia pressionar o Governo a investir mais, pois certamente pressiona com a força que tem. Mas, enfim, mas pelos vistos não tem resultado, não é? Isto não é só a APF, somos todos nós que temos que pressionar, não é?
mas não, evidentemente neste ponto não tem resultado, graças também à crise e outras coisas. Outra pergunta que vem no mesmo sentido e já foi de alguma maneira respondida. Boa noite, faço parte de uma associação de pais e gostaria de saber se vão as escolas dar formação aos professores e pais. Bom, parece que assim, não. Existem, nós, a Associação para o Planeamento da Família, somos nós próprios um centro de formação dentro desta área. As universidades também são. E depois existem os agrupamentos de escolas que são também, centros de formação. Os próprios professores, se sentem necessidade de formação nesta área, a melhor maneira de conseguir ter formação é mobilizarem-se, encontrar um conjunto de 20 a 25 professores dentro dos mesmos ciclos de ensino, e que pode conjugar o primeiro ciclo e o segundo ciclo e depois eventualmente o terceiro ciclo e secundário, e depois dizer ao seu centro de formação da zona da escola, ou a nós próprios da APF, que está interessado em ter uma formação, e depois nós podemos pedir a acreditação, ou melhor, o financiamento da ação, porque a ação acreditada já está. Nós temos ações acreditadas que já fizemos muitas vezes. O problema de não haver muita formação é que o Estado não a está a financiar com a frequência que financiava antes, porque senão havia mais. Mas se por acaso os professores se mobilizarem e dizerem aos seus centros de formação que querem ter formação e apresentarem um grupo formado numa mesma área de residência, pertencendo à mesma zona que diz respeito ao centro de formação, ou pedindo a nós, a APF, podemos mais facilmente ter digamos que um trunfo para pressionar a financiação. Tem a ver com a tal pressão que tem que ser todos nós, e quanto mais pessoas estiverem interessadas, não é? Mais fácil é conseguir-se. Existe aqui alguns comentários, por exemplo, aqui há uma enfermeira de Olhão que, vendo alguns pais que pedem a possibilidade de haver formação, ela diz mesmo que está interessada e tenho a certeza, não sei quem é esta enfermeira em particular, mas sei que no Centro de Saúde de Olhão existe lá um conjunto de enfermeiras e psicólogas que participam muito neste tipo de ações de formação a pais. Aqui põe duas questões. É assim, se nós, a APF, fazemos estas formações de forma gratuita. É assim, nós temos que ser financiados para fazer estas ações. Preferimos ser financiados pelo Estado. Se não pudermos ser financiados pelo Estado, como essas ações têm custos e a gente não tem como as pagar, temos que pedir a quem as solicita. Mas temos feito muitas ações de formação para enfermeiros, para profissionais de saúde, na área da parentalidade. Temos também uma escola de pais, uma escola de mães, de pais e mães, que está a decorrer e que funciona na sede da delegação do Algarve, e temos feito algumas formações para profissionais de saúde quando conseguimos financiá-las. O problema de associações como nós é que quanto mais, e havia aí alguém que dizia que pertencia também a uma IPSS, quanto mais as IPSS na área da saúde trabalham, mais peso têm em cima das costas. Ou seja, nós corremos o risco de ir à falência por trabalharmos demasiado. Exatamente. Porque nós temos as associações no nosso país divididas em três grandes grupos. Temos as associações as ONGDs, as Associações de Desenvolvimento, são pagas diretamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, e depois temos as associações na área social, não é? Santa Casa de Misericórdia, que são pagas à tarefa, ou seja, ao utente tocado. Quanto mais pessoas ajudarem, mais recebem para poder ajudar. E depois temos todas as outras, das quais fazem parte nós, as IPSS da área da saúde. Tentámos criar uma plataforma para nos defendermos também, que somos pagos apenas por projetos. Como os projetos são cofinanciados, nunca nos pagam tudo aquilo que a gente gasta, quanto mais nós fazemos, mais dívida criamos. E então, por isso, nós temos neste momento problemas de sustentabilidade. Grandes. Mas acho que nos estamos a desviar também um bocadinho do tema. De qualquer das maneiras, se alguém quiser contactar a APF para tentar, enfim, uma formação deste género,
o melhor que tem que fazer é se calhar ir à página da internet da Associação para o Planeamento se da escrever Família. a Associação para o Planeamento da Família no Google, Aparece logo, a primeira não é? que aparece é logo. E pronto, e depois existe várias delegações distritais, existe aqui esta do Algarve, e é uma questão de depois de telefonar ou de mandar um e-mail para lá. Exatamente. E a sede é aqui em Faro, eu não sei o nome da rua, mas... Aqui é na Rua de São Luís. Na Rua de São Luís, pois, fica aqui perto enfim, do Farense e da Igreja de São Luís, Salveiro. Para baixo. Sim. Se calhar retomava com aí alguma pergunta que tenha. Alguma pergunta? Bom, eu agora não estou aqui a ver, penso que mais ou menos nós temos vindo a acompanhar aqui as perguntas que nos têm posto. Bem, está aqui agora uma. E os materiais da APF podem ser utilizados nas nossas ações nas escolas, filmes, etc. Pode, é só pedi-los à APF, da forma como foi dito pelo Dr. António Pinto. Está bem. Temos aqui então esta parece ser mais uma pergunta, que é: o meu filho tem 9 anos, entrou na puberdade, está desajustado em relação ao resto da turma e este facto está a trazer alguns problemas, nomeadamente com os pais das meninas a quem ele incomoda. Mas também com algumas professoras, como devo explicar que é natural a vontade que sente de tocar e nos outros. Exato. Eu lembro-me que quando trabalhamos com crianças no segundo ciclo, que apanha essas idades, 9, 10 anos, as meninas queixam-se muito dos avanços dos meninos, dos beijos e dos apalpões roubados. E queixam-se muito que os meninos são muito infantis e que manifestam muito os seus desejos. E eu lembro-me de uma vez, na escola Afonso III, já uma série de anos atrás, trabalhando com uma turma de rapazes e de raparigas claramente separados uns dos outros, porque nessas idades os meninos estão para um lado e as meninas para o outro, em que os meninos queixavam das meninas e as meninas queixavam-se dos meninos, fizemos um trabalho em grupo do qual resultou um contrato, em que os meninos podiam apalpar as meninas. Sim. Estava escrito no contrato. Mas no mesmo Foi um contrato contrato para os meninos. Não, era para os dois, porque no mesmo contrato dizia que só o poderiam fazer depois das meninas autorizarem. Ou seja, eu acho que a questão o desejo de se tocar e tocar nos outros, o desejo nunca foi mau. Nunca foi um mal. O problema é às vezes concretizá-lo. O que nós temos que transmitir às crianças é que há determinadas coisas que nós só podemos fazer quando envolve outros, com a autorização e o consentimento dos outros, em primeiro lugar. E em segundo lugar, que há determinadas coisas que nós devemos fazê-las quando estamos sozinhos, porque socialmente não faz parte da regra, não é? Aceitável na nossa sociedade do momento fazê-lo em público. Claro. E portanto, basicamente é isso. Portanto, é essa questão que a gente tem que respeitar a cultura onde estamos inseridos e portanto, enfim, há coisas que são privadas e que não se fazem em público. É essa questão de respeito pelos outros, não é? No fundo, a cultura pode estar errada e tal, mas pronto, são os outros e a gente tem que respeitá-los. A cultura nunca está nem certa nem errada. Um bocadinho assim. Digamos que o quarto não é um mau sítio, mas não é um bom sítio para jantar. Sim, exatamente. A sala não é um mau sítio, mas não é um bom sítio para dormir. É preciso perceber que há contextos, próprio, há contextos para. Exato. E, portanto, há regras sociais que se devem aprender desde pequenino, desde pequeninos, o que se deve fazer em determinados contextos, e as crianças vão aprendendo isso mesmo que a gente não lhes diga. E depois, como diz aí, eu penso que é a mesma pessoa, a questão do respeito. O respeito por si próprio, o respeito pelo outro. E o perceber que há determinados comportamentos que se devem ter em privado, não é? Claro. É difícil dizer que, assim, o facto de, e fala-se aí da masturbação, o facto de a masturbação dever ser feita em privado, deve-se transmitir isso sem nunca, em momento nenhum, dizer que a masturbação é uma coisa má. Muito pelo contrário, a masturbação é uma coisa boa. É uma coisa boa, permite a pessoa conhecer o seu próprio corpo, as suas reações. A sexologia norte-americana utiliza até a masturbação como técnica terapêutica na resolução de alguns problemas, nomeadamente de controle orgástico nos homens, de ejaculação prematura, etc. A masturbação é algo que tem a ver com o autoconhecimento e permite-nos ter melhores respostas no futuro e ter uma vida mais gratificante do ponto de vista amoroso e sexual no futuro. E, portanto, é uma coisa boa.
Agora não é uma coisa que se aceita fazer em Claro, público. Não é? claro, evidentemente. Mas de facto também aquela palavra do respeito pelos outros é algo que no fundo não tem a ver apenas com a sexualidade, mas obviamente é muito importante também na sexualidade. Obviamente. Respeitar os limites que os outros nos impõem, porque os outros têm o direito a impor limites, não é? E aqui esta coisa também curiosa, que aqui alguém escreveu, e também já foi dito aqui, o respeito por nós próprios, em tudo, e também na sexualidade. Há aquela questão do namoro e da violência do namoro. A questão, isso sobretudo são coisas, obviamente, que têm geralmente são mais próprias das raparigas, que por vezes, por questões no namoro, deixam-se diluir e submeter-se a um namorado violento. E isso depois segue por aí fora, e nós sabemos a questão da violência doméstica. Pois isso também há o problema do respeito por si mesma, não é? E nós temos que, pois, se a coisa não funciona, temos que saber sair e não podemos estar presos a uma relação que não nos é gratificante a nós. O problema é o momento em que nos aprisionamos. O problema é esse. A questão na sexologia fala-se muito da paixão. Quando duas pessoas se namoram e estão apaixonadas, enquanto se sentem apaixonadas não existe violência doméstica, não existe violência no namoro, mas existem sinais. Porque a paixão não deixa de ser irmã gêmea da mentira, como eu costumo dizer. Quando nós estamos apaixonados por alguém, nós colocamos uma máscara, vestimos a nossa melhor roupa, a nossa melhor personalidade e vamos ao encontro do outro, ou da ideia que temos do outro, e o outro também está mascarado perante nós, ou seja, nós não nos conhecemos quando estamos apaixonados. Mas quando numa relação amorosa entre adolescentes, por exemplo, um deles, um dos elementos da relação começa a querer decidir como é que o outro se veste, a decidir com quem é que o outro fala e com quem é que o outro se relaciona, é um sinal que essa relação, quando a paixão se transformar noutra coisa, existe potencialmente o perigo de se transformar numa relação com violência. Sim, sim, sim. São sinais, são primeiros sinais. E o respeito por si próprio implica o ser capaz de dizer não e não aceitar tudo aquilo que nos querem impor. Pois. Sim, senhora. Eu penso que esta parte da conversa foi muito importante e que, aliás, parte no fundo, de algo simples, é que a sexualidade, de facto, é algo que integra o relacionamento entre seres humanos. É mais uma faceta, como qualquer outra, e pronto. E que está ligada, no fundo, às regras que todas as facetas de relacionamento entre os seres humanos está ligado. Não é? É por isso que é uma coisa muito interessante que o António dizia há pouco, e com toda a propriedade, que é assim, na área da educação sexual, os objetivos mais importantes daquilo que nós devemos transmitir a crianças e jovens são objetivos gerais, genéricos, servem para outras coisas. Por exemplo, não há objetivo mais importante para mim na área da educação sexual do que aprender a dizer sim a comportamentos desejados e não a comportamentos não desejados. Respeitando o espaço da própria pessoa. Isto é válido para a prevenção do tabagismo, para a prevenção da toxicodependência, para a prevenção da criminalidade, para a prevenção de qualquer coisa. Portanto, a questão do respeito por nós próprios, pelo outro, e do afeto, da autoestima, da autoconfiança para sermos autónomos nas nossas tomadas de decisões, são objetivos fundamentais em qualquer área da vida social. Pois temos aqui uma pergunta que de facto por vezes acontece. Existe casais, e parece que este é um caso, em que enfim, se desnudam com o filho, tomam banho em conjunto, etc. Neste caso até aos 7 anos de idade. Será isto correto? Não há problema nenhum que os pais se dispõem à frente dos filhos em qualquer idade. A questão é que por volta dos 7 ou 8 anos, neste caso, aqui fala de uma criança de 7 anos, mas está prestes a acontecer
Eu tenho um filho também de 7 anos e está a acontecer comigo a mesma coisa. É a própria criança que começa a estabelecer as fronteiras. Ou seja, os 7, 8 anos, mais ou menos aos 8 anos, é o momento em que a criança adquire o pudor, a educação para o pudor. Até aos 7 anos de idade, 7, 8 anos, a criança, se estiver na praia, quer vestir, faz banho ou biquíni, por exemplo, para parecer uma senhora ou para parecer um homem, para ser como a mãe ou como o pai. Mas se tiver vontade de fazer xixi e a mãe lhe disser, não sei se é adequado que o faça ou não, mas às vezes acontece, olha, vai fazer junto ao mar. A criança, sem problema nenhum, até essas idades, despe e faz. A partir dessas idades, a criança não só percebeu que há partes do corpo que os adultos supostamente tapam relativamente às outras, mas percebeu outra coisa e interiorizou essa regra e passa a sentir vergonha, ele próprio, como se fosse algo que viesse dele, por estar despido perante os outros. Nesse momento, é a própria criança que, muitas vezes, ao interiorizar essa regra, a impõe aos outros. As crianças têm muito aquela fase do polícia. Quando aprendem a comer, fazem a mesma coisa. Aprendem a comer com a faca e o garfo, primeiro sujam-se, não é? Porque ainda não têm a destreza. E a mãe zanga-se. O menino sujou-se, é feio. E a criança ri-se. Não é? Está a ser repreendida, mas está a aprender. Não é? Chega um momento em que a criança consegue comer sem sujar. E a partir daí, se a mãe deixa cair um pedacinho de comida e suja, aponta para a mãe e diz: a mãe sujou-se, a mãe é um bebê. Portanto, há um momento em que a criança precisa de ser muito rígida nas regras para as interiorizar e depois volta a violá-las mais tarde, na adolescência. E esse momento está prestes a chegar. E, portanto, se não chegar no próximo ano, também não é preciso haver uma grande preocupação. Mas se o seu filho lhe disser: oh mãe, oh pai, já não acho muito bem tomarmos banho em conjuntos, ou vocês dão-me banho, mas eu não preciso tomar banho convosco. Claro. É preciso respeitar isso nele e mudar de atitude se ele pedir. Claro, sim senhor. Eu tinha aqui ainda muitas questões, mas a gente não vai, evidentemente não podemos falar sobre isto porque estamos quase a terminar. Mas nós tínhamos aqui, evidentemente, temas para falar muitas horas. Há a questão que eu acho que é importante abordar também, a questão da homossexualidade ou da orientação sexual, as dúvidas que os pais por vezes têm sobre como devem atuar, ou porque suspeitam, ou porque têm medo, ou então porque de facto a partir da adolescência de facto pode existir uma orientação sexual diferente da dos pais. O que deverão fazer aí sobre esse assunto? Se a gente poderemos dizer qualquer coisa sobre isto? Sim, podemos dizer o seguinte: a orientação sexual dos nossos filhos vai ser definida por eles e, portanto, existem estudos sobre isto segundo dois processos diferentes, mas que ambos provaram como válidos, que é as teorias essencialistas e a teoria do construcionismo social. Ou seja, haverá crianças, e há estudos sobre o assunto, que por via de alterações durante o período de gestação a nível hormonal ou na questão do eixo da hipófise e hipotálamo possam ter uma tendência a, por exemplo, agora não falando da homossexualidade, de terem um sentimento de pertença ao sexo biológico diferente daquilo que têm, ou terem uma orientação sexual diferente do maioritário. Isso é a teoria essencialista. E existe outra que também se comprovou como correta, mas que é antagónica, o que significa que em cada caso há uma mistura de dois processos que só pode ser analisado individualmente, que é a vida e as vivências amorosas e as práticas sexuais que as crianças vão tendo ao longo da vida e na adolescência vão, pelo efeito de recompensa positiva, repetição, ou recompensa negativa e fuga, vão construindo na pessoa aquilo que ela é. Sim. O que é importante dizer aos pais é que não há nada a fazer
Pois. para mudar a orientação sexual. Não há nada a fazer. Basicamente o que há a fazer é não fazer nada, não é? Há uma coisa que é a fazer, há uma coisa Ou que pelo há a menos é fazer. respeitar, não é? Exatamente. Há uma coisa que há a fazer que para mim é a condição essencial para se ser pai. É aceitar os nossos filhos e amá-los incondicionalmente. Exatamente. E quem não estiver preparado Exatamente. para o fazer Claro. vai ter dificuldades em ser pai Sim. ou mãe. Exatamente. Portanto, E não há alternativa. Os pais podem não os amar, exatamente por terem outra orientação sexual, mas isso não os vai mudar a orientação sexual. Só vai fazê-los mais infelizes. Ainda vai fazer, só vai acumular. Vai fazê-los mais infelizes. Vai acumular essa infelicidade, exatamente. Se nós queremos o bem dos nossos filhos, aceitamos os nossos filhos como eles são e com as escolhas que eles fazem. Claro. E as escolhas são deles, a partir de uma determinada altura. E, portanto, quando se fala de o que fazer, caso já se está a partir do princípio que ser homossexual é pior do que ser heterossexual. Exatamente. E nós não podemos partir deste princípio. Hoje em dia, a orientação sexual, a homossexualidade, neste caso, não é uma doença, a bissexualidade não é uma doença, são comportamentos normais, embora alguns minoritários, relativamente à sociedade, mas todos nós somos minoritários em imensas coisas. Pois, exatamente. Nós Cada chamamos de anormais a uma pessoa que gosta de música nesta clássica. ou naquela esfera, nós minoritário. somos todos minoritários, nesta ou naquela esfera. Exatamente. E o mundo, no que diz respeito então às orientações sexuais e à homossexualidade, particularmente, está cheio de grandes homossexuais, de extraordinários homossexuais que prestaram grandes serviços à humanidade. Exatamente. A homossexualidade não é... Eu lembro-me de um velho conhecido meu e figura pública no nosso país, o Miguel Valde Almeida, homossexual assumido, que ele diz uma coisa, às vezes as coisas mais simples são aquelas que nos ficam. Sim, se eu tiver uma namorada alta, ele é um homem, se eu tivesse uma namorada alta, ou baixa, ou loira, ou com mais peso, ou menos peso, o que é que as pessoas têm a ver com quem é que eu durmo? Porque é que é importante as escolhas amorosas que eu faço para definir quem eu sou? Claro. Não deveria ser. Pois. Mais uma vez é tudo uma questão de respeito pelos limites do outro e mais nada. E a gente tem que respeitar.